Você deita na cama, fecha os olhos e aí começa. O replay mental do dia, a lista de tarefas de amanhã, aquela conversa que você deveria ter tido diferente, a preocupação que não tem hora para aparecer. 40 minutos depois, você ainda está acordado, olhando para o teto, sabendo que o alarme vai tocar em poucas horas. Isso não é frescura, não é ansiedade inventada. É seu sistema nervoso autônomo travado no modo simpático, o modo de alerta, de luta ou fuga, quando deveria estar no parasimpático, o modo de descanso e recuperação. E existe uma técnica desenvolvida pela Marinha Americana, validada por neurofisiologistas e usada por atletas de elite, que resolve isso em 120 segundos. Hoje vou te explicar como ela funciona, como mecanismo científico real por trás de cada passo. Antes de entrar na técnica, você precisa entender por que não consegue dormir. O problema não é fraqueza mental, é fisiologia. O nervo vago é o principal regulador do sistema nervoso parasimpático. Ele conecta o cérebro ao coração, pulmões e intestino, e quando ativado corretamente, desacelera a frequência cardíaca, reduz o cortisol circulante e sinaliza para o cérebro que o ambiente é seguro, que é hora de desligar. O problema é que a vida moderna mantém o sistema simpático cronicamente ativado. Luz azul de tela, notificações, estresse de trabalho, cafeína tardia. Seu cérebro literalmente não recebe o sinal de que é seguro dormir. A técnica que vou explicar força esse sinal de forma fisiológica, não é placebo, é neurofisiologia aplicada. A técnica se chama Método de Relaxamento Militar. Foi desenvolvida originalmente para pilotos da Marinha Americana durante a Segunda Guerra Mundial. Homens que precisavam dormir em qualquer condição, inclusive em zonas de combate ativo, com adrenalina circulando e morte iminente ao redor. O protocolo foi documentado por Lloyd Budwinter no livro Relax and Win, publicado em 1981, após anos de aplicação prática com atletas e militares. Os resultados foram documentados. Após 6 semanas de prática consistente, 96% dos participantes conseguiam adormecer em menos de 2 minutos, em qualquer posição, em qualquer ambiente, sob qualquer nível de estresse. Isso não é autoajuda, é um protocolo de performance desenvolvido para condições extremas. O primeiro passo é o relaxamento facial progressivo. Começa pelo rosto, e existe uma razão neurofisiológica precisa para isso. O nervo trigêmeo, que inerva toda a musculatura facial, tem conexão direta com o núcleo do nervo vago no tronco cerebral. Quando você relaxa conscientemente a testa, as sobrancelhas, os músculos ao redor dos olhos, a mandíbula e a língua, você ativa o reflexo de desaceleração cardíaca via nervo vago. Seu coração literalmente desacelera. A pressão arterial cai levemente. O cérebro interpreta esse sinal como segurança e começa a reduzir o estado de alerta. 10 segundos de relaxamento facial consciente já produzem mudança mensurável na variabilidade da frequência cardíaca, que é o marcador mais sensível de ativação parasimpática. O segundo passo é o relaxamento dos ombros e membros superiores. Soltar os ombros, não forçar para baixo, apenas liberar a tensão acumulada e sentir o peso dos braços afundando na superfície onde você está deitado. O mecanismo aqui é diferente. A liberação da tensão muscular periférica reduz o feedback proprioceptivo de alerta para o sistema reticular ativador ascendente, a região do tronco cerebral responsável por manter o estado de vigília. Pense assim. Seu cérebro usa a tensão muscular como um dos indicadores de que o corpo está em modo ativo. Quando os músculos relaxam, o sinal que chega ao sistema reticular muda, de alerta para repouso. 15 segundos são suficientes para essa transição começar. O terceiro passo é o relaxamento do tronco e membros inferiores. Uma respiração profunda e, na expiração, soltar conscientemente o peito, o abdômen, as costas, as coxas, as panturrilhas e os pés, segmento por segmento. A expiração prolongada é o mecanismo mais direto de ativação vagal que existe. Cada vez que você expira devagar, você ativa o nervo vago diretamente. É o fenômeno chamado arritmia sinusal respiratória, documentado extensivamente na literatura de neurofisiologia cardiovascular. A frequência cardíaca desacelera a cada expiração e acelera levemente a cada inspiração. Quanto mais longa a expiração, maior o pulso de ativação parasimpática.
15 segundos de relaxamento progressivo, com expiração controlada, produzem uma queda mensurável no cortisol circulante. O quarto passo é o esvaziamento mental, e aqui está o erro que a maioria das pessoas comete. Tentar não pensar em nada é contraproducente. O ato de tentar suprimir pensamentos ativa o córtex pré-frontal, que é exatamente a região que você quer desligar. A técnica correta é dar ao córtex pré-frontal uma tarefa simples, repetitiva e sem carga emocional, para que ele fique ocupado sem gerar ruminação. Lloyd Bud Winter documentou 3 opções que funcionam: visualizar um barco em um lago calmo com o céu azul acima, visualizar uma rede entre 2 árvores em uma floresta tranquila, ou repetir mentalmente uma frase neutra como um mantra. O mecanismo é a competição cortical. Uma tarefa simples ocupa o córtex pré-frontal e bloqueia o acesso da ruminação ao processamento consciente. 10 segundos são suficientes para iniciar a transição para o estado hipnagógico, o estado entre vigília e sono, onde o adormecimento acontece naturalmente. Agora, o elemento que potencializa tudo isso: a contagem regressiva. Após os 4 passos do método militar, existe uma técnica complementar, documentada em estudos de indução hipnótica e relaxamento progressivo. A contagem regressiva de 99 até 1, em ritmo lento, associando cada número a uma sensação crescente de peso e quietude. O mecanismo é a sobrecarga controlada do córtex pré-frontal. Contar de forma regressiva exige atenção suficiente para bloquear a ruminação, mas não exige esforço suficiente para manter o estado de vigília. É o ponto exato de equilíbrio entre ocupar a mente e deixá-la desligar. Estudos de polissonografia com técnicas de contagem regressiva mostram redução significativa na latência do sono, o tempo entre deitar e adormecer, especialmente em pessoas com insônia de início, que é exatamente o perfil de quem demora para dormir, mas dorme bem depois que consegue. A maioria das pessoas não chega ao número 70, algumas não passam do 85. A técnica bônus que potencializa ainda mais é a respiração 4-7-8, desenvolvida pelo Dr. Andrew Weil, baseada em pranayama do yoga e validada por estudos de variabilidade da frequência cardíaca. Inspira pelo nariz por 4 segundos. Segura por 7 segundos. Expira pela boca por 8 segundos. 4 ciclos antes de começar o método militar. O mecanismo da retenção de 7 segundos é a elevação controlada do CO2 sanguíneo, que ativa quimiorreceptores que sinalizam para o tronco cerebral reduzir o estado de alerta. A expiração de 8 segundos é o maior pulso de ativação vagal possível em uma única respiração. Combinada com o método militar e a contagem regressiva, a eficácia aumenta de forma significativa, especialmente nas primeiras semanas de prática, antes do método militar estar completamente condicionado. O que sabota seu sono que você faz todo dia sem saber? Luz azul de tela até 30 minutos antes de dormir suprime melatonina por até 3 horas. Não é mito. É fotobiologia documentada em estudos do Brigham and Women's Hospital, publicados na revista PNAS em 2015. Temperatura do quarto acima de 20 graus dificulta a queda da temperatura corporal central necessária para iniciar o sono. O ideal é entre 16 e 19 graus, conforme documentado por Matthew Walker no livro Why We Sleep, baseado em dados de polissonografia. Álcool fragmenta o sono REM mesmo que você adormeça mais rápido. Você dorme mais horas, mas recupera menos, porque o REM é a fase de consolidação de memória e regulação emocional. Cafeína tem meia-vida de 5 a 7 horas. Um café às 15 horas ainda tem metade da cafeína circulando às 20 horas, conforme farmacocinética documentada em múltiplos estudos de metabolismo da adenosina. Resumo do protocolo Dr. Protocolo. Seu problema para dormir não é fraqueza mental. É sistema nervoso simpático que não recebeu o sinal de desligar. O método de relaxamento militar, documentado por Lloyd Bud Winter em Relax and Win, força esse sinal em 120 segundos, via relaxamento muscular progressivo e esvaziamento mental ativo, com taxa de sucesso de 96% após 6 semanas de prática. A respiração 4-7-8 do Dr. Andrew Weil potencializa o efeito via ativação vagal direta. A contagem regressiva de 99 bloqueia a ruminação sem manter o estado de vigília. Elimine luz azul, baixe a temperatura do quarto para entre 16 e 19 graus, corte cafeína depois das 14 horas e nunca use álcool como indutor de sono.
Pratique por 6 semanas. Os resultados são cumulativos e o condicionamento se aprofunda com o tempo. No próximo vídeo eu vou falar sobre a yohimbina, o composto científico que está sendo usado em protocolos médicos para queimar gordura localizada, especialmente aquela gordura teimosa que não sai nem com dieta nem com treino. Mecanismo de ação nos receptores alfa-2 adrenérgicos, protocolo de uso, interações e para quem realmente funciona e para quem é contraindicado. Inscreva-se, ative o sininho e não perca. Esse vai ser um dos mais polêmicos do canal. Este conteúdo é informativo e não substitui consulta médica. Distúrbios do sono podem ter causas clínicas que exigem investigação e acompanhamento profissional. Doutor Protocolo, encerrando a transmissão.